Enquanto a análise técnica envolve a análise de gráficos para identificar padrões ou tendências, a análise fundamental envolve a análise de relatórios de dados econômicos e manchetes de notícias. E até mesmo tweets aleatórios de um certo líder mundial antes de ser banido. A análise fundamental é uma forma de olhar para o mercado cambial, analisando as forças econômicas, sociais e políticas que podem afetar os preços das moedas. Se você pensar bem, isso faz muito sentido. Assim como na aula de Economia 101, é a oferta e a demanda que determinam o preço ou, no nosso caso, a taxa de câmbio. É fácil usar a oferta e a procura como um indicador do rumo que o preço poderá tomar. O difícil é analisar todos os fatores que afetam a oferta e a procura. Em outras palavras, você tem que observar diferentes fatores para determinar qual economia está balançando como uma música do Blackpink e qual economia é uma droga. É preciso compreender as razões pelas quais e como certos eventos, como o aumento da taxa de desemprego, afetam a economia e a política monetária de um país, o que, em última análise, afeta o nível de procura da sua moeda. A ideia por trás deste tipo de análise é que se as perspectivas econômicas atuais ou futuras de um país forem boas, a sua moeda deverá fortalecer-se. Quanto melhor for a economia de um país, mais empresas e investidores estrangeiros investirão nesse país. Isto resulta na necessidade de comprar a moeda desse país para obter esses ativos. Em poucas palavras, isto é a análise fundamental. Por exemplo, digamos que o dólar americano esteja ganhando força porque a economia dos Estados Unidos está melhorando. À medida que a economia melhora, poderá ser necessário aumentar as taxas de juro para controlar o crescimento e a inflação. Taxas de juros mais altas tornam os ativos financeiros denominados em dólares mais atraentes. Para obter estes adoráveis ativos, os comerciantes e investidores têm primeiro de comprar alguns dólares americanos. Isso aumenta a demanda pela moeda. Como resultado, o valor do dólar americano provavelmente aumentará em relação a outras moedas com menor procura. Como as moedas estão sempre emparelhadas, o seu desempenho é determinado em relação ao de outra moeda. Mais adiante no curso, você aprenderá quais dados econômicos tendem a impulsionar os preços das moedas e por que isso acontece. Você saberá quem é o presidente do Fed e como os dados das vendas no varejo refletem a economia. Você estará cuspindo taxas de juros globais como letras de músicas. Para poder utilizar a análise fundamental, é essencial compreender como as notícias econômicas, financeiras e políticas irão impactar as taxas de câmbio. Isto requer uma boa compreensão da macroeconomia e da geopolítica. Não há necessidade de se intimidar com palavras tão sofisticadas. Por enquanto, saiba apenas que a análise fundamental é uma forma de analisar os movimentos potenciais de uma moeda através da força ou fraqueza das perspectivas econômicas desse país. Vai ser incrível, prometemos.